TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao Tech Summit. E ainda, no pátio da CPTrans no Morém, é interditado em Petrópolis. O Ministério do Trabalho e Emprego aponta irregularidades no local. Gestão Bom Tempo tem nova troca do secretariado. O governador Cláudio Castro viaja a Brasília para debater a segurança pública no Rio. Uma cobradora de ônibus sofre racismo em Petrópolis. E ainda a previsão do tempo. O russo desceu e a chuva chegou. Fique atento que a gente vai trazer mais detalhes. O diálogo com o objetivo de fomentar a tecnologia em Petrópolis. Eu sou Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação da TV Correio da Manhã. Nós estamos chegando com o Correio Petropolitano Debate e muito recheado de notícias nesse primeiro bloco. O pátio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes foi interditado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A informação foi passada nas redes sociais pelo ex-controlador-geral de Petrópolis, o Thiago Gibrail. O Correio Petropolitano também acessou o processo e confirmou as informações. A Justiça do Trabalho ainda concedeu uma liminar em que dá 5 dias para que a interdição comece a valer. O Ministério Público do Trabalho também acompanha a questão. A interdição foi motivada por descumprimento de normas de proteção, segurança e saúde dos trabalhadores. Nós vamos acompanhar um vídeo que o Thiago Gibrail gravou para as redes sociais. Fala pessoal, tudo bem? Iniciando rapidamente o nosso bate-papo já dizendo, ditadura nunca mais. Pescou? Notícia fresquinha, interdição total do pátio da CPTrans no Morém, interdição total realizada pelo Ministério Público do Trabalho. Infelizmente, condições muito ruins às quais os trabalhadores e trabalhadoras daquele pátio estavam convivendo, risco de incêndio, risco de choque no setor de serralheria, armazenagem inadequada de produtos químicos, ou seja, uma vergonha. E aí, rapidamente, a companhia impetrou mandado de segurança, obteve êxito hoje. O juízo concedeu um prazo de 5 dias para sanar todas as irregularidades. E olha, gente, são muitas as irregularidades apontadas. E também deu uma outra alternativa, que é alugar um novo espaço. Então eu quero falar com você, meu senhor, minha senhora, que porventura tem o seu carro apreendido naquele pátio. Vamos tentar regularizar o quanto antes, porque não sabemos quais serão as consequências e como serão esses próximos dias no que diz respeito ao andamento e funcionamento daquele equipamento público. Um abraço, fiquem com Deus e compartilhem esse vídeo. Valeu! Tá aí, então, mais um escândalo envolvendo a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. Vale lembrar, desde 2022, são 3 presidentes. O primeiro, Jamil Sabrá, foi afastado por suspeitas de corrupção logo após a tragédia. Agora, a gente ainda enfrenta o caso do suposto funcionário fantasma que atua na CPTrans, é uma investigação do Ministério Público, que o Ministério Público pediu, inclusive, a abertura de um inquérito policial junto à 105 Delegacia de Polícia aqui de Petrópolis. E agora, mais esse caso. Realmente, a CPTrans está realmente difícil a gente saber o que está acontecendo lá. Enquanto isso, a população que precisa do serviço da companhia, que é a fiscalização do transporte público, a fiscalização do estacionamento irregular, continua a ver navios. E nós procuramos a Prefeitura de Petrópolis, a CPTrans, para um posicionamento, mas nós não tivemos resposta até o início dessa edição. E o transporte público também tem gerado reclamações no Sul Fluminense. A repórter Lana Silveira, nossa redação lá do Correio Sul Fluminense, traz mais informações. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que nos acompanham. Mesmo com a substituição das empresas de transporte público de Resende, os moradores ainda têm reclamações a fazer sobre a circulação dos ônibus da cidade. A aviação Princesinha do Vale, que começou a operar em maio deste ano,
não alterou as rotas seguidas pelos veículos. Por conta disso, bairros localizados em áreas rurais ficam horas sem ônibus. Isso causa superlotação e é um ponto de discussão entre os moradores desde a administração da empresa São Miguel, anterior ao novo contrato de licitação. É com você, Richard. Muito obrigado, Lana, pelas suas informações. Um ótimo trabalho para o pessoal aí da redação do Correio Sul-Fluminense. E a gente continua então falando de Petrópolis agora, porque a Prefeitura deve ter novas mudanças no secretariado ainda durante essa semana. Léo França, do PSB, que está como suplente de vereador, deve retornar para a Companhia Municipal de Desenvolvimento, a CONDEP. Nos bastidores, o que se diz é que a sua saída da Casa Legislativa deve acontecer inclusive ainda hoje, nesta quarta-feira. Com isso, Ronaldo Ramos, que também é do PSB e estava como secretário de Obras, retorna à Casa Legislativa. Nós apuramos que quem deve assumir, agora a Secretaria de Obras é a arquiteta e urbanista Virna Giacomo. Inclusive, aí já tem algumas postagens aí de integrantes da Prefeitura com esse nome. E ainda falando aqui de Petrópolis, o secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi, é o novo presidente do Escritório Municipal do Solidariedade, aqui, na cidade imperial. O ex-prefeito tem tido um papel de destaque na pasta, principalmente nos últimos acontecimentos da capital, em que sempre tem aparecido próximo ao governador Cláudio Castro. Então, aí uma mudança também, provavelmente pensando as eleições de 2024. E falando ainda sobre o governo do estado, o governador Cláudio Castro anunciou nesta terça-feira a criação de um grupo de trabalho com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para investigar a lavagem de dinheiro das máfias que atuam no território fluminense. O anúncio ocorreu após uma reunião com o secretário executivo do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, no Palácio do Guanabara, dentro do processo de integração entre os governos federal e estadual para combater as organizações criminosas. Segundo o governador, o GT terá a participação de representantes de instituições de segurança e controle financeiro, como a Fazenda Estadual, além do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, entre outros órgãos aí que devem também participar desse grupo. Sobre a necessidade de intervenção federal, o governador afirmou não ver necessidade e que o momento sugere integração. Vamos assistir então agora a fala do governador. A reunião com o secretário nacional de Segurança Pública aqui para colocar logo esse grupo de trabalho que vai trabalhar muito na questão da lavagem de dinheiro, de como esse dinheiro sai daqui e a gente poder fazer também a asfixia financeira deles para que não tenham mais esse poder bélico que tem. Conversei muito com o governo federal da necessidade do reforço do policiamento nas estradas federais, na Baía de Guanabara, em portos, aeroportos, e é por lá que entram armas, que entram drogas no Rio de Janeiro. Então, esse é um problema de todos. Nós não retrocederemos em nada, continuaremos firmes para livrar a população do jugo dessas facções criminosas. O Estado realmente precisa retomar o controle. E ainda falando em segurança pública, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, o Estado do Rio de Janeiro apresentou queda nos índices de letalidade violenta, roubo de rua, roubo de carga e apreensão de drogas. Partido Alferes está com o maior registro de apreensões de drogas, com 214 ocorrências, seguidos de Paraíba do Sul e Três Rios com 117. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. 4.980 armas de fogo apreendidas, 103 prisões em flagrante por dia e recuperação em média de 40 veículos roubados. Esses são alguns dos dados positivos divulgados pelo Instituto de Segurança Pública de janeiro a setembro. Segundo o relatório do Instituto, os casos de letalidade violenta apresentaram uma redução de 8% em relação a setembro do ano passado. Foram 330 casos. Nas cidades que formam a área de cobertura da TV Correio da Manhã, os números também são baixos. Em Nova Friburgo foram 7 registros, seguido de Três Rios e Paraíba do Sul com 4, Teresópolis com 3, Petrópolis com 2 e Partido Alferes também com 2 ocorrências. É interessante nós distinguirmos, a diferença entre posse para porte ilegal. A posse ilegal é você ter arma de fogo não registrada
em sua residência ou um local habitual que você frequente, em que aquela arma ela fique estabelecida no local. Ela não vai ter essa circulação. Já o porte, a pessoa ela está, né, circulando com a arma, por exemplo, dentro do seu veículo, ou então portando na cintura. Então há essa distinção. Os crimes contra o patrimônio, como roubo de carga, veículo e rua, continuaram em queda no estado do Rio de Janeiro. O roubo de carga caiu quase pela metade no 9º mês do ano. Foram 178 roubos em 2023. Dos municípios citados anteriormente, o único que registrou crime no mês de setembro foi Petrópolis, com 3 ocorrências. Foram registrados 4.221 casos de roubo de rua no estado do Rio de Janeiro durante o mês de setembro. Segundo o ISP, esse é o menor resultado desde 2004. Em Petrópolis foram registrados 10 casos, seguido de Teresópolis com 5 casos. Paraíba do Sul e 3 Rios registraram 4 casos. E Nova Friburgo, 2. Não necessariamente a pessoa que vem assaltar, ela está portando uma arma de fogo, mas ela pode te ameaçar, olha, eu vou te matar. E aí, a partir do momento que ela profere a ameaça, ela já está roubando. É diferente do furto, que o furto, a pessoa ela se apropria de um bem de terceiro no momento em que aquele bem está sob desvigilância do proprietário ou de quem estava tendo a guarda dele. Já o roubo, não. A pessoa que é vítima, ela está tendo ciência de que ela está sendo roubada, né? E o agente do crime, ele vai indicar que ele quer aquele bem ou produto mediante uma ameaça ou violência. Foram realizadas 5.249 apreensões por todo o estado durante o mês de setembro. No comparativo com o mesmo período de 2022, o delito registrou um aumento de 9% no acumulado. Partido Alferes está com o maior registro de apreensões, com 214, seguido de Paraíba do Sul e 3 Rios, com 117, Petrópolis com 73, Teresópolis com 66 e Nova Friburgo com 48. A gente não tem um parâmetro dizendo até X gramas é usuário e parte de X gramas é tráfico. Hoje, o que vai indicar, sinalizar se aquele agente, aquela pessoa, ela está cometendo um crime de tráfico ou se ela está com porte, né, ou posse do material entorpecente para uso próprio, vai ser pelas características até mesmo da abordagem. Né? Se a pessoa ela tem só, um exemplo, uma quantidade ínfima para configurar o uso, é claro que ela vai ser indicada como usuário. Agora, ela foi pego numa batida policial, num local de venda regular de material entorpecente, foi apreendido junto com aquele material armas de fogo, balança, tudo a indicação de que ali há uma recorrência de uma conduta, né, de tráfico de mercância, de venda de produto entorpecente. Aí sim, a arma ela pode, inclusive, demonstrar, é um indicativo de que aquela pessoa estaria ali envolvida com, de repente, uma organização local, né, para venda e para o próprio tráfico de drogas. E ainda falando em crime, hoje não seria dia dela participar aqui, nossa repórter Leandra Lima, mas eu fiz questão de pedir para ela participar, ela já está aqui no estúdio com a gente, porque infelizmente é uma notícia difícil para nós negros. Mais um caso de racismo e agora contra uma cobradora de ônibus aqui em Petrópolis. Não é isso, Leandra? Boa tarde. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a vocês de casa. É isso mesmo, o caso aconteceu ontem, enquanto a jovem trabalhava. Ela foi agredida por palavras por uma senhora que foi presa em flagrante. E além de ser agredida por palavras, a senhora proferiu uma casca de banana contra a jovem. E esse caso, o motorista do ônibus foi direto para a delegacia, onde os policiais efetuaram a prisão. As instituições, a prefeitura se manifestou, né, através do Conselho de Igualdade Racial, que é o COPRI, falando que está acompanhando o caso e que a vítima terá todo o apoio necessário pela prefeitura. Outras instituições também se manifestaram, como o Comitê Antirracial da USJS, repudiando o caso, e também o Movimento Negro Unificado, também repudiando o caso. Além disso, a Pamela Messi, do Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho, nos enviou uma nota de repúdio que vamos mostrar para vocês nesse momento. Meu nome é Pamela Messi, eu sou fundadora do Instituto TJNS e venho aqui declarar o meu repúdio ao ato de racismo que sofreu hoje a jovem de 21 anos, Joyce, enquanto trabalhava.
É inadmissível que esse tipo de situação ainda aconteça dentro e fora da cidade de Petrópolis. Não podemos deixar passar de forma impune ações como essas. Pessoas que cometem racismo, que é crime, precisam e devem ser punidas de forma severa, conforme diz a lei. Nós que trabalhamos em combate ao racismo ambiental, onde atendemos em maioria pessoas e mulheres negras, não podemos aceitar esse tipo de atitude. Nós deixamos aqui o nosso repúdio e a nossa indignação com esse ato acontecido, que acontece diariamente com várias outras pessoas negras. Então nós não podemos aceitar e nós não aceitamos. É realmente muito difícil, Leandra. Me permita um relato. Um dos casos que eu acho que foi mais difícil para mim de racismo, a gente enfrenta isso constantemente, né? Mas foi em um espaço turístico aqui da cidade, em que eu fui com amigos brancos, todos eles com bolsas, todos eles com mochilas, mas só a minha foi revistada. Eu acho que nós negros, a gente acaba enfrentando muito essas situações e parece que as coisas não mudam. Ainda mais na cidade, que é um espaço bem conhecido como Imperial, a gente sofre racismo nesses espaços que são mais abertos para outros tipos de público. Então, nossa presença nesses espaços podem até incomodar, mas estaremos aqui fortalecendo cada dia mais para que outros não sofram o mesmo que a cobradora, o mesmo que você. É isso. A gente torce para isso melhorar. Obrigado, Leandra, pelas suas informações. Uma boa tarde. Boa tarde. Até mais. E nossa solidariedade também à vítima. Difícil, mas vamos continuar. O governador Cláudio Castro cumpre agendas em Brasília. Nesta quarta-feira, às 10, ele participou da cerimônia de instalação do Conselho da Federação no Palácio do Planalto. E agora à tarde ele tem uma série de reuniões com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ministro da Defesa, José Múcio. A gente espera, inclusive, algumas informações a mais sobre essa questão do ministro da Defesa. Falando em Brasília, então, o ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, vai prestar esclarecimentos à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara de Deputados. A repórter Ana Paula Marques está direto ao vivo de Brasília e ela vai trazer mais informações. Vamos conversar com ela. Ana, consegue me ouvir? Boa tarde. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a quem nos escuta. Certinho, tá ótimo. Traz então mais detalhes para a gente, por favor, Ana, sobre esses esclarecimentos que o Dino vai prestar aí à Câmara de Deputados. Então, o ministro Flávio Dino, ele já tinha faltado 2 reuniões da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. E hoje ele compareceu à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Esse tipo de reunião acontece para que os parlamentares possam questionar os ministros do governo sobre os trabalhos que estão sendo realizados no momento. Hoje, o ministro Flávio Dino respondeu sobre várias questões e sobre 3 temas centrais, que foram eles: as imagens coletadas pela pasta sobre os ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília em 8 de janeiro, sobre uma possível interferência do Ministério da Justiça na Polícia Federal e sobre um possível corte no orçamento de 2024, feito em ações de prevenção à criminalidade. O ministro negou estar interferindo na Polícia Federal, disse que as imagens coletadas pela pasta sobre os ataques em 8 de janeiro foram enviados também à Polícia Federal e que, sobre o orçamento, ele falou que não tem como saber, já que o orçamento de 2024 ainda não foi aprovado no Congresso Federal. A reunião ainda acontece nesse momento, ela deve ir até às 1h30. O ministro deve ser questionado sobre vários outros assuntos, mas antes disso, ainda um pouquinho atrás, ele foi questionado sobre a criminalidade no Rio de Janeiro e também falou sobre as investigações das mortes dos 3 médicos em um quiosque na Barra da Tijuca. Sobre o assunto, ele disse que a criminalidade no Rio de Janeiro é um problema de décadas e disse que um dos maiores erros políticos é o financiamento às milícias. É isso, Ana. Muito obrigado pelas suas informações. A gente também acompanhando por aqui essa questão da segurança pública no Rio de Janeiro e também, obviamente, esperando mais informações depois sobre essa questão do Dino. Muito obrigado e um ótimo trabalho para você. Tchau, tchau.
E agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar então de oportunidades. As inscrições para o vestibular C10 de 2024 já estão abertas. São mais de 160 vagas para o Polo de Petrópolis. E são diversos cursos. A gente tem também aí um VT com mais informações a seguir. O processo seletivo para o ingresso nos cursos de graduação à distância oferecidos pelas instituições públicas de ensino superior que integram o consórcio C10 e Cefet-RJ é realizado anualmente de duas maneiras. Uma delas é pelo vestibular C10, que já estão com as vagas abertas. Inscrições para os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Matemática e Pedagogia já podem ser feitas. Atenção, Petrópolis! A oportunidade para ingressar na universidade pública chegou, porque a Fundação CCERJ já iniciou as inscrições para o vestibular C10 e para Petrópolis são mais de 160 vagas nos cursos de Matemática, Pedagogia, Administração e Ciências Biológicas. Você tem até o dia 12 de novembro para realizar a sua inscrição, então acesse o site para você realizar a inscrição para o vestibular e garantir a sua graduação na universidade pública. O candidato pode concorrer a uma das vagas por meio do vestibular C10, que acontece 2 vezes ao ano, nos primeiros e segundos semestres, ou por meio da sua nota do Enem. Para isso, no ato da inscrição, o estudante deve manifestar a sua vontade, incluindo ali o seu número de inscrição do Enem. As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação CCERJ. O edital de isenções e cotas foi liberado no dia 2 de outubro, com os resultados disponíveis no dia 27 de outubro. As inscrições já estão abertas. Então, uma ótima oportunidade para você continuar os seus estudos. E ainda falando em oportunidade, está com o nome sujo? Então, vamos ver então essa história. O petroleiro Carlos André de Carvalho, de 50 anos, saiu do Feirão Limpa-Nome nesta terça-feira, primeiro dia de evento, de alma lavada. Ele negociou 2 dívidas com bancos que, somadas, totalizavam R$22 mil, pagando à vista R$160, um desconto de mais de 98%. O petroleiro reside em Petrópolis, mas trabalha embarcado em Campos. E ele contraiu as dívidas durante a pandemia. E assim que soube do evento, se agendou no site e foi negociar para voltar a ter crédito. No primeiro dia, o Feirão Limpa-Nome, organizado pelo Tribunal de Justiça do Rio, recebeu 220 pessoas que tiveram a chance de regularizar débitos com bancos, concessionárias de energia e telefonia, além do próprio comércio. O feirão segue até quinta-feira no Clube Petropolitano, ali na Avenida Roberto Silveira. E o atendimento está sendo agendado pelo site www.denomelimpo.com.br. Eu vou repetir para você anotar em casa, www.denomelimpo.com.br. Mas quem tiver dificuldade para agendar pela internet, pode ir direto no local e se inscrever lá na hora. Então a gente vai acompanhar um pouquinho sobre o que essa pessoa, né, o Carlos, conseguiu esse desconto de 98% nessa dívida, o que ele falou ali saindo da negociação. Eu vim negociar 3 dívidas, né? E consegui negociar 2, já paguei elas, agora eu vou negociar a terceira, só vou esperar me chamar. E essas eram com o quê? Com bancos? Tudo banco. Tudo banco? Tudo banco. Mas o quê? Cartão de crédito? Um era cartão, o outro foi empréstimo, né? E o outro foi devido à pandemia, né? A gente ficou meio apertado aí, agora a gente melhorou e veio acertar a dívida para voltar a ter crédito de novo, né? Nossa, isso é tão importante. O crédito é muito importante. Para poder ficar mais tranquilo, sim, né? Sim. Poder fazer uma... Sei lá, é porque a gente compra de prestação. A gente não consegue comprar sempre à vista, né? E a gente depende muito de uma prestação, do financiamento. E aqui a gente está tendo a grande oportunidade de voltar, né, a ter crédito de novo. Tem uma ótima oportunidade para você que está aí com o nome sujo, esse Feirão Limpa-Nome, até quinta-feira, lá no Clube Petropolitano, ali na Avenida Roberto Silveira. E a Defesa Civil Nacional vai promover nesta quinta-feira, a partir das 2h30, um debate online sobre o programa PAC Prevenção do Governo Federal. O evento terá a participação de convidados e especialistas na área, que irão falar sobre contenção de encostas e drenagem urbana para minimizar inundações. Apresentar os editais abertos e tirar dúvidas sobre como participar das seleções. No total, 6,4 bilhões de reais poderão ser captados por estados, o Distrito Federal e municípios para realizar obras de prevenção a desastres naturais por meio do novo PAC. Então, falando sobre chuva, né, sobre prevenção, vamos à previsão do tempo.
E quem obviamente, vai falar com a gente agora sobre o tempo é ele, nosso repórter Eric Portela, que já vai aparecer aqui com a gente e vai falar um pouquinho mais sobre como fica o tempo aqui na nossa região. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Wellington. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta de tempestade que eu havia dito ontem, que está sobre alguns estados do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro. Então eu quero reforçar o pedido para que a população fique em alerta, principalmente aos moradores de área de risco. É importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de sinalização. Também não se abriguem debaixo de árvores durante a chuva e evite usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Ontem à noite choveu bastante em alguns pontos de Petrópolis e hoje pela manhã o dia amanheceu bem nublado. Já choveu, inclusive, em alguns pontos e a temperatura se manteve estável, com um ligeiro declínio na temperatura máxima. Agora sim, vamos à previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 26 de outubro. Em Nova Friburgo, o dia será de ventos fracos, muitas nuvens no céu, pancadas de chuva a qualquer hora do dia, inclusive com trovoadas isoladas. Dessa vez, a temperatura vai passar por um declínio maior e os termômetros devem variar entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a chuva continua e a temperatura também continua a cair. A quinta-feira será de muitas nuvens no céu e ventos fracos. Os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. Já em Petrópolis, a temperatura mínima se mantém estável, mas a máxima cai. Então, os petropolitanos já podem separar um casaquinho, hein? O dia será de muitas nuvens no céu, com probabilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 22 graus. Aqui em Paraíba do Sul, vocês podem ver que o dia também será de chuva. Essa chuva pode ocorrer a qualquer hora do dia e a temperatura deve passar por um ligeiro declínio, variando entre mínima de 20 e máxima de 25 graus. Em Partido Alferes, os ventos nesta quinta-feira será de intensidade fraca e chove no município. Os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 25 graus. E em Três Rios, a quinta-feira, será de pancadas de chuva, ventos fracos e declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 21 e máxima de 25 graus. A chuva chegou, né, Wellington? Não teve jeito não. Pelo menos nós tivemos alguns dias de sol para poder aproveitar e não choveu na cerimônia do Richard, né? É isso, Eric. O Richard deu sorte que não choveu na cerimônia dele, mas realmente ontem a chuva foi bem forte. A gente tem até inclusive aqui os dados da Defesa Civil. Em Araras foi o maior acumulado nas últimas 24 horas, 48 milímetros de chuva em 24 horas. É muita chuva. E sem contar também esse russo lá fora, tá difícil, hein, Eric? É muita chuva, essa mudança de clima. Ontem pela manhã estava quente, então assim, é difícil porque causa alguns transtornos na nossa saúde. Quem não gosta de frio, como eu, Richard também, eu sei que não gosta, também fica chateado. Vim trabalhar com esse russo, essa chuvinha chata. É chato, né? É bem chato, eu também não gosto de frio, não. Eric, muito obrigado pelas suas informações, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, Wellington. E é isso, a gente continua então aqui. O projeto de lei para o compartilhamento de imagens obtidas por câmeras de segurança privadas com o Poder Executivo Municipal foi aprovado em primeira e segunda discussão na Câmara Municipal nesta terça-feira. De autoria do vereador Ingo Rames, o projeto prevê que tem o objetivo de maximizar o alcance da rede de videomonitoramento em Petrópolis. O documento afirma que a parte interessada em ceder as imagens captadas por suas câmeras de segurança deverá fazê-la mediante solicitação direta ao Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis, o CIMOP. E a gente tem então uma fala do Ingo Rames explicando um pouquinho sobre esse projeto. Olá pessoal, aqui quem fala é o vereador Ingo Rames. Hoje, dia 24 de outubro, aprovamos um projeto de lei aqui na Câmara sobre compartilhamento de câmeras do nosso município. O que é isso? Você cidadão do bem, você empresário que tem aquele monitoramento na sua residência, no seu condomínio, enfim, você pode permitir que essas câmeras estejam integradas com o nosso centro de monitoramento. Nesse centro de monitoramento existe a equipe da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos bombeiros, enfim, são vários órgãos que operam nesse centro de monitoramento. Com isso, essas câmeras vão auxiliar ainda mais no trabalho deles. Com isso, nós vamos diminuir cada vez mais a criminalidade na nossa cidade. Contamos com vocês para que nós tenhamos uma cidade cada vez mais segura e possamos nos manter sempre no topo da cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro.
Então tá aí, né? No meio de todo esse debate aí da segurança pública, como a gente falou no início aqui do bloco, é muito importante a gente ter cada vez mais medidas que incentivem a segurança pública na nossa cidade. Para você que está nos acompanhando, o Richard está agora em lua de mel, casou ontem, por isso estou aqui cobrindo, mas ele deixou uma entrevista com a gente sobre o Tech Summit e a gente vai passar daqui a pouquinho no segundo bloco. Então, uma ótima tarde para você, muito obrigado pela sua companhia. A gente volta daqui a pouquinho com essa entrevista do Richard e eu volto amanhã. Uma boa tarde. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né?
Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Bom, vamos iniciar aqui nossa entrevista. Alexandre, antes da gente iniciar esse nosso bate-papo, queria que você se apresentasse para a gente, falasse, né, seu cargo também, por favor. Bom, eu sou um dos sócios fundadores da Info4, uma empresa que faz parte do Serratec. Eu também sou vice-presidente executivo do Serratec, que é o nosso parque tecnológico da região serrana. E é isso. Maravilha, Alexandre. A gente vai abordar um pouquinho aqui sobre o Tech Summit desse ano. Inclusive está chegando já, né? É um evento importante que traz aí diversos temas a respeito da tecnologia. E um deles vai ser falado por você durante uma palestra nesse evento que trata sobre a questão dos dados e de como que os dados podem auxiliar para o desenvolvimento de negócios. A primeira coisa, então, que eu queria que a gente abordasse é: ninguém hoje tem como fugir da tecnologia, né? Ou seja, ela está implicada em todos os ramos, em todos os setores. Exatamente. Isso vem acelerando cada vez mais. Acho que isso tomou aí um vulto maior com os smartphones, né? Primeiro com a internet, depois com os smartphones, o que democratizou muito o acesso à internet e o acesso a um processamento de dados, né? A ter um computador de bolso. Isso passou a ser viável para boa parte da população. E aí esse é o grande, a virada, né? Onde qualquer um pode ter um computador de bolso ligado à internet e está navegando, está consumindo informação, está consumindo dado de onde estiver. Então isso aí já democratizou totalmente, né, a tecnologia para boa parte da população, e a tendência é cada vez mais todos os cidadãos estarem conectados, né, e com isso não tem como fugir do mundo conectado, do mundo digital. E os negócios vêm cada vez mais sendo obrigados a se digitalizar, né? A gente teve aí uma pandemia que aí deu mais uma ênfase nesse ponto, né? Muitos negócios tradicionais tiveram que se adaptar e começar a correr atrás dessa digitalização do negócio. E acho que hoje em dia está bem claro para todo mundo, né? Independente do tamanho, se é microempresa, se é um empresário individual ou se é uma empresa de grande porte, todos já têm essa consciência que é necessário se digitalizar. Ou seja, quando a gente fala sobre dados, é tudo aquilo que a pessoa está consumindo, né? A partir do momento que ela entra numa rede social, ela rola, né, a tela para cima, como a gente comenta,
ali já tem milhões de dados, né? Eu vou falar um pouco sobre isso na palestra, mas justamente isso, né? Cada pessoa hoje conectada, ela está gerando milhões de dados, né? E isso é muito valioso ali, né? Para todo o ecossistema da internet, né? Então, o tráfego, né? O tráfego das pessoas, o que você está curtindo, o que você está gostando, que produto você está pesquisando, o que você está tendo interesse de comprar, toda essa navegação, todo esse tráfego, são muitos dados, né? E as empresas tentam tirar o máximo de proveito dessa parte. Fora isso, a gente tem a questão mesmo da digitalização das transações, né? Vamos falar, hoje muitas compras são realizadas online e isso dá um controle muito maior, muito mais detalhista, né? Da compra, da transação. Eu sei exatamente se você, né, que tipo de produto você está comprando, que dia, se tem algum tipo de padrão de compra. Né, eu sei o teu perfil, eu sei o que você gosta, eu sei o que você não comprou, deixou no carrinho, desistiu. Então, são vários dados que eu acho que talvez num mercado tradicional lá atrás não tinha ninguém para anotar todos esses detalhes e talvez muita informação era perdida. E agora a gente está falando de um mundo digital que está registrando tudo, e também isso é um desafio, né? Porque você tirar um insight de negócio dentro de um universo gigantesco de dados também não é uma tarefa fácil, não é trivial. Então, com muitos dados também vem uma dificuldade de tirar proveito disso. Antes a gente não tinha o dado, porque não tinha ninguém anotando tudo, né? A gente tinha poucas informações. Agora tem muitas informações, e como é que eu escolho, né, essas informações que vão, de fato, fazer a minha empresa, meu negócio faturar mais, ganhar mais cliente, ou reter um cliente, deixar de perder um cliente, né? Então, é um desafio grande poder tirar proveito dessas milhares de informações e diante disso, extrair um insight que vai fazer eu faturar mais ou deixar eu perder menos a receita e aí, cara, impulsionar os negócios. Então, esse é um grande tema aí da palestra que eu vou estar falando, né? Eu vou tentar dar um enfoque bem na parte do business e do negócio, né? É claro que eu vou dar uma pincelada aí na parte técnica, mas eu vou tentar democratizar para que seja um papo mesmo de negócio para as pessoas que estão empreendendo, para as empresas que querem tirar o máximo proveito a partir dos dados. Ou seja, seja um microempreendedor, seja uma empresa multinacional, os dados vão ser fundamentais no processo dessa empresa, para crescer, seja para falir. Hoje, então, vamos dizer que é importante de qualquer forma, é inadmissível que uma empresa não cuide dos dados. Agora, como cuidar desses dados? Por segmento? Vai de acordo com a atuação da sua empresa? Tudo isso também é relevante nesse processo? Sim. Obviamente, você vai priorizar essa organização, né? Vai estruturar essa organização de dados de acordo com o seu negócio. Não existe uma receita única que vai atender todos os tipos de negócio, porque os negócios são muito diferentes. Você pode ser serviço, você pode ser um varejo, você pode ser uma empresa especializada de um segmento, saúde, seguros, pode ser um restaurante, enfim. Então, os negócios são muito diferentes. E da mesma maneira que você estrutura um controle financeiro da sua empresa para contabilidade, você implanta um RP, algo do gênero, esse RP, esse sistema financeiro, ele é provavelmente organizado de acordo com o teu tipo de negócio. E essa mesma filosofia, ela se aplica a esses dados de maneira geral, não só sendo controle financeiro, mas pegando um leque muito maior de informações que vão gerar ali o insight para o negócio. E isso aí tem que ser estruturado
bem de acordo com as características do negócio, né? O que tipo de serviço ou produto você está vendendo. Então, existe flexibilidade para você estruturar de acordo com o tipo de negócio e tamanho de negócio que você está operando. E em relação a esses dados, eu sei que eles são importantes. Eu tenho esses dados na mão, fiz essa separação, mas agora é importante saber também interpretar esses dados e, de alguma forma, saber o que eles estão apontando. Esse acredito que seja, acho que, o ponto principal dessa nossa conversa, né? Porque é dali que você vai tirar exatamente as estratégias do que fazer para o futuro. Exatamente. Eu acho assim, uma dica que eu dou, e a gente vai falar mais a fundo sobre isso na palestra, primeiro você trazer perguntas, né? Perguntas de negócio, né? O que eu quero responder? O que eu quero responder? Eu quero responder quantos clientes estão satisfeitos, quantos clientes fazem compra recorrente, ou usam o meu serviço, renovam o meu serviço, ou visitam o meu restaurante semana sim, semana não, quero saber a frequência. Então, vou fazer várias perguntas, né? Então, quero saber meus clientes recorrentes, quero saber desses clientes recorrentes, se alguém já visitou meu Instagram, se alguém está seguindo o Instagram, E aí eu vou fazer várias perguntas e a partir dessas perguntas, do que eu quero saber, eu vou desenhar o como que eu vou puxar esses dados para responder essas perguntas. Porque senão você fica sem foco, né? Então, essas perguntas de negócio, o que eu quero responder, é o primeiro passo. O que eu quero responder? Talvez ali, clientes que eu estou deixando de ganhar por preço, coloca essas perguntas na mesa. E aí, diante dessas perguntas, começa a tentar puxar dos seus dados essas respostas. E esse é o primeiro passo para você começar a estruturar o uso de dados com foco, com objetivo. É o quê? Para responder uma pergunta de negócio que é relevante. Senão eu estou gastando um esforço, como são muitos dados, muitas informações, isso dá trabalho, né? Chegar lá, coletar, fazer uma curadoria, selecionar dados que você tem. Então, para você ter foco, acho que você definir claramente quais são as perguntas prioritárias do negócio que eu quero responder. E aí, diante dessas perguntas, eu vou lá nos dados para trazer essas respostas. E aí eu já começo a montar alguns blocos ali de fluxo de informação que alimentam respostas das minhas principais perguntas de negócio. Eu vou crescer? Eu vou cair? Qual que é a minha tendência? Né? Será que nesse verão vou vender mais, vou vender menos? Tenho estoque, não tenho? Enfim, todas essas perguntas são fundamentais para você direcionar o uso dos dados. Essa é a principal dica aí que eu dou, mas eu vou explorar mais esse tema lá na palestra. Alexandre, além disso, a gente está acompanhando, então, diversos pontos importantes, né, para você ter aí os dados como um grande potencial para o seu negócio. Primeiro, né, saber que esses dados existem e que você pode aproveitar esses dados de forma positiva. Segundo, a coleta deles e depois a análise. Como que funcionaria essa coleta? Essa coleta pode ser feita por notícia? Essa coleta pode ser feita por pesquisa? Ou quais seriam assim, as opções aí que nós teríamos hoje de coleta de informações desses dados? Tá. Eu acho que a gente pode separar ali talvez em dois grandes blocos. Tá? Vamos falar de dados internos da empresa, né? Ou seja, dados que estão dentro da empresa, que estão no meu sistema financeiro, que estão, sei lá, talvez eu não digitalizei ainda é anotado à mão, está em papel ou algo do gênero, né? Mas imagino que boa parte das empresas hoje tem algum tipo de contabilidade digitalizada. Então, vamos falar assim, um grande bloco, dados internos. O dado está dentro da empresa. Está dentro do site, está dentro da minha conta do Instagram, está dentro da minha conta do Google, do Facebook, está dentro do meu sistema financeiro. É um dado que é interno. Ninguém tem mais acesso além de mim. Então, um grande bloco é o meu dado interno. O segundo grande bloco é o dado público.
E aí o dado público ele assim, é muito grande, né? Então a gente tem a própria internet como um grande repositório de dados públicos, a gente tem as redes sociais como grande repositório de dados públicos, a gente tem dados que são do governo, de organizações governamentais, existem muitos dados públicos que são do governo federal, estadual, municipal, dados que são dados abertos, né? Cada vez mais os governos vêm se posicionado de maneira a disponibilizar dados públicos de diversos segmentos, tá? Aí você vai desde economia, área da saúde, educação, áreas específicas, né? Construção civil, enfim, você teve aí uma grande pesquisa agora recente do IBGE, que trouxe uma atualização depois de 10 anos, mais de 10 anos, porque teve a pandemia, e nesses dados do IBGE você tem dados socioeconômicos, dados que são da população e que podem trazer muitos insights para a estratégia do negócio. Então, 2 grandes grupos. Um dado que é público, né, que está aberto para qualquer um consumir, e o dado que é interno, que é um dado privado, é o dado da empresa. Esses são os 2 grandes repositórios de informação que você pode mesclar e usar um para um determinado fim diferente, ou combinar os 2 para, de novo, responder aquelas perguntas de negócio que são fundamentais para a estratégia. A gente estava comentando sobre essas perguntas, definir bem essas perguntas. Uma suposição, não encontrei as respostas nos meus dados. É importante que eu faça novas coletas de informações ou a pergunta que eu estou fazendo está errada? Pode ser, assim, pode ser que você fez uma pergunta que talvez você não tenha o dado suficiente, então talvez eu teria que me estruturar para coletar mais detalhes de dados, né? Então eu não estou conseguindo responder porque eu não tenho matéria-prima, eu não tenho dado, eu precisava começar a coletar mais detalhes desse dado para conseguir responder a pergunta. Ou pode ser que eu esteja fazendo uma pergunta que seja meio utópica, eu não vou conseguir responder isso. Então tem que calibrar, né? Tem que entender. Essa pergunta que eu estou fazendo, eu não estou coletando esse dado. Eu coleto até um determinado ponto, mas o resto do detalhamento eu não tenho. Só que essa pergunta é muito importante. Então vamos começar a estruturar para começar a coletar esse nível de detalhe. E aí depois que eu começar a ter uma massa crítica com esse nível de detalhe, eu vou conseguir responder a pergunta. Né? Ou, se for aquele outro caminho lá da pergunta ser utópica ali, uma pergunta que muito complexa ali, que não vou conseguir, não está dentro da realidade da empresa responder, talvez questionar essa pergunta e fazer uma pergunta mais dentro da realidade da empresa. Ou seja, é importante ter um conhecimento bom também da própria empresa e saber definir as estratégias que você quer, até mesmo para conseguir olhar esses dados pensando nessa estratégia, né? Essa estratégia, como que ela pode ser feita, Alexandre? Ela vai definir não só lucro, mas ela pode definir outras questões também? Sim, sim. Vamos falar aí dos 2 grandes pontos, né? Vamos falar de rentabilidade, faturamento, né? Crescimento de receita, e vamos falar de eficiência operacional, ou seja, eu não desperdiço o meu capital, eu não gasto dinheiro à toa, eu faço compras mais bem feitas ali, eu compro melhor, eu gasto menos, eu reduzo o meu custo, e aí eu consigo ser mais competitivo e, de repente, repassar uma parte dessa minha eficiência para o meu cliente, e aí no mercado eu ganho escala. Então, acho que esses 2 pontos, né, eu ser mais eficiente operacionalmente, gastando menos, né, sendo mais inteligente dentro do gasto, né, do consumo, da compra, né, do meu custo operacional, sendo mais eficiente possível. E na outra ponta, o quê? Eu também ser inteligente para aumentar a receita, para eu crescer, para eu vender mais, para eu vender melhor, talvez com mais margem, ou vender mais, talvez com menos margem, mas ganhar em escala.
Então, as duas pontas, né? A entrada de dinheiro e a saída de dinheiro. Se eu for muito inteligente nessas duas pontas, no final, o que sobra, né? O que seria ali o resultado, ele vai ser melhor. E é fundamental que as empresas entendam que muitas dessas respostas para essa eficiência, seja para aumentar as vendas, a entrada, né, de receita, e melhorar talvez a eficiência do gasto, a eficiência operacional, muitas dessas respostas estão dentro de casa, né? Elas estão ali no negócio. E o que você falou aí é fundamental, assim, ter o conhecimento do negócio. Por quê? Se eu tenho um grande conhecimento do negócio, mas eu não entendo de dados tecnicamente, a empresa pode trazer uma empresa especializada que vai te ajudar com a parte técnica, mas ninguém melhor do que o próprio empreendedor, a própria empresa, entende do seu próprio negócio, conhece o detalhe. E aí você traz um profissional que entende da parte técnica, né, de dados, de como manipular o dado, e com a cabeça ali do empreendedor, combina essas duas coisas para montar uma solução que ajuda o empreendedor a trazer mais resultado para o negócio. Então, podemos dizer que ter um analista de dados é um tanto quanto uma alternativa boa para as empresas hoje? Sim, mas eu te falo, assim, hoje no mercado, muitas empresas, né, elas contratam esse tipo de profissional ou até mesmo terceirizam, porque, de repente, a necessidade da empresa ali é uma necessidade pontual e faz mais sentido terceirizar do que manter, às vezes, um profissional, às vezes, ali caro, com custo fixo, sendo que o negócio não consegue absorver esse tipo de custo. Então, faz mais sentido ali você terceirizar, organizar, estruturar ali o que você precisa. E aí, às vezes, terceirizar faz mais sentido, até porque se você traz um profissional desses e você não tem ninguém para fazer a gestão desse profissional, porque talvez ele seja o único que entenda daquilo dentro do teu negócio, fica talvez uma coisa solta. Então, dependendo mesmo do porte da empresa e do tipo de necessidade, faz mais sentido uma terceirização de serviço, né? Então, até mesmo, por exemplo, como um contador, né? Geralmente a gente não tem um contador dentro da empresa. Poucas empresas têm um contador dentro da empresa, geralmente terceiriza. Às vezes advogados, enfim, outras profissões que não fazem sentido, às vezes, você ter um profissional desse fixo, especializado, e aí você terceiriza para ir ações pontuais, faz mais sentido para o negócio. Mas é caso a caso. Muitas empresas hoje têm batalhões de engenheiros, cientistas de dados, analistas de dados, empresas que estão dentro desse mercado, empresas que são digitais, empresas, bancos e etc. e tal, que vivem dos dados, né? Ou seja, entra também naquela parte de conhecer bem o seu negócio para entender se você precisa de fato dele pontual ou de maneira fixa. A gente estava comentando aqui sobre as questões. É importante entender os dados da empresa e os dados externos, redes sociais, noticiário, enfim. Dados de concorrentes, empresas do mesmo ramo, também podem fazer parte desse conjunto de dados para ampliação das estratégias de negócios? Sim, fundamental. A gente trabalha aqui na Info4 com a inteligência competitiva, tá? É um tipo de trabalho que a gente executa aqui para várias empresas que entra justamente nesse assunto de você monitorar os concorrentes, né, a partir de dados que são abertos, que estão no mercado, e aí a gente mapeia uma série de questões, né? Desde posicionamento nas redes sociais, de repente posicionamento de oferta de produto, preço, né? Tá colocando preço na internet, eu consigo ver a quanto que meu concorrente cobra, X, meu preço está mais caro, né? Então a gente consegue colocar dinâmicas, inclusive de posicionamento de preço dinâmico,
Ou seja, eu estou monitorando meus concorrentes e eu quero me posicionar sempre X% abaixo do menor preço de hoje, a mercado. E aí eu automatizo o meu e-commerce para ir pilotando o preço dinamicamente de acordo com o preço do mercado. E aí, de repente, se ninguém tem aquele produto, eu sou o único que tenho, de repente eu posso pegar e subir o meu preço, porque ninguém tem, só o que tem. E aí, quando todo mundo tiver o produto, eu abaixo de novo. E fico sempre mais barato. Então, a gente já implantou esse tipo de tecnologia aqui em empresas de grande porte. E é muito comum nos e-commerces esse tipo de precificação dinâmica a mercado. Né? E assim, no outro assunto ali de redes sociais, de posicionamento em mídia, etc. e tal, isso também é fundamental porque você consegue ter o benchmark. O meu concorrente aqui, ele faz 5 postagens no Instagram todo dia do restaurante e eu não faço, e ele está tendo like, ele está tendo seguidor, eu não estou tendo, e aquilo vira uma referência. Né? Então, cara, se ele é meu concorrente, ele está ali no meu bairro, ele está roubando o meu cliente, mas pô, olha quanto que ele posta, olha quanto que ele divulga e talvez eu estou parado aqui, não estou fazendo nada. Então, essa inteligência competitiva de você olhar os teus concorrentes, entender como que eles estão se posicionando, entender, né, se aquilo ali está te impactando, entender, estudar um pouco, não apenas olhar o próprio umbigo, né, olhar de maneira mais holística, olhar o mercado. Cara, como que eu tô? Tô bem ou tô mal? Tô bem posicionado? Não tô? Então, essa referência, esse benchmark com competidores diretos, é um trabalho aqui que a gente faz de maneira recorrente. E a maioria dos dados geralmente são públicos. Se não são públicos, muitos deles podem estar numa associação de classe que reporta os números de indústria, de mercado. Né? Então, é fundamental ter essa visão não só para dentro, mas também para fora. Que é aqueles 2 grandes grupos que a gente estava falando. Né? Olhar para fora é fundamental para a estratégia. Além disso, dá para ver, então, que esses dados eles podem ser utilizados para qualquer setor, independentemente do ramo, alimentos e bebidas, por exemplo, celulose, empresas como Petrobras, por exemplo, né, de combustível. Qualquer tipo de setor pode se favorecer desses dados. Com certeza. Assim, não tem limitação, seja uma empresa privada, seja uma empresa pública, todas elas vão ter algum uso de dados. Né? Elas vão precisar, de alguma maneira, enxergar números, enxergar informações. Isso aí é um outro ponto que talvez a gente não falou aqui, né? Que é fundamental, assim, você imagina ali os zeros e uns que estão trafegando ali por detrás, e se você não tiver uma maneira didática de poder enxergar o que está acontecendo, você ter uma visualização, né, desse dado, de entender o que está acontecendo, você não consegue analisar milhares de números ou tabelas e números crus ali, né? Você precisa ter uma camada de analytics, né? Você precisa ter uma visualização desses dados para entender graficamente o que está acontecendo. Então, essa representação gráfica das análises e do que está acontecendo é uma camada fundamental. Às vezes a gente tem um número bruto, às vezes né, a gente tem o dado, mas está em planilha. Pô, em planilha eu não consigo enxergar nada, né? O dado está num banco de dados, enfim, eu não consigo extrair valor e visualizar o que está acontecendo com o meu negócio com aqueles dados. Então, ter essa interface para você poder visualizar o que está acontecendo com os dados é um capítulo aí fundamental que eu vou estar falando lá na palestra também. Seria um pouco de Power BI, basicamente isso? São várias ferramentas que existem hoje para fazer essa camada de visualização dos dados. Existe Power BI, existe Tableau, existe a ferramenta do próprio Google, existem ferramentas em programação mesmo, em programação web e mobile, né, pacotes que fazem essa visualização gráfica. Até o próprio Excel, ele te dá
ferramentas gráficas. Mas o importante não é nem qual é a ferramenta. De novo, é a pergunta de negócio, o que eu quero responder. Eu vou lá, eu pego esses dados e como é que eu represento isso graficamente para entender o que está acontecendo. A minha resposta ser algo didático, né? Eu ter uma visualização gráfica do que para aquela resposta. Então, existem várias ferramentas, né, no mercado para se fazer isso. O importante é entender seu próprio negócio, que perguntas eu quero responder e viabilizar tecnicamente essas respostas. Alexandre, para a gente poder iniciar para a gente poder, na verdade, finalizar esse nosso bate-papo aqui, eu queria te perguntar como está sendo a expectativa, então, para realizar a palestra e quando que ela vai ser realizada. Então, expectativa aí para o evento semana que vem, né? A gente começa o evento na quinta-feira. Eu vou fazer a palestra na sexta-feira às 3h. E a gente vai ter uma outra palestra também, né, feita pelo Guilherme Ternes, que é do nosso time, no sábado, às 10h também, sobre, né, essa parte toda de engenharia de dados, né, enfim, inteligência de dados. E então, basicamente, a gente está marcado sexta-feira às 3h, eu vou estar conduzindo, e o Guilherme vai estar conduzindo também a palestra no sábado às 10h. E a Info4 vai estar com stand lá dentro do Tech Summit, do Petrópolis Business, né, ao longo de todos os dias. Convido aí a todos que visitem lá o nosso stand, dê uma passada lá para conversar com a gente, né? Então, a gente vai estar participando do evento aí de quinta a domingo, direto, sempre a gente vai ter gente lá no stand, a gente vai ter exemplos, né, de soluções rodando lá dentro do nosso stand, poder fazer perguntas, poder atender aí o público. A gente vai estar lá aguardando vocês. Maravilha, Alexandre. Eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho, né, dar um esquenta, digamos assim, a respeito... Um spoiler, né? Um spoiler. Exato. Um spoiler sobre a palestra e, claro, sobre esses dados tão fundamentais hoje em dia e que, como a gente comentou durante esse nosso bate-papo, que é importante saber identificar e também mexer com esses dados. Perfeito. Eu agradeço aí muito o convite aí do Correio da Manhã e eu aguardo vocês lá no evento, cara. Conto com a participação aí da TVC lá no evento, aguardo vocês lá no stand também da Info4 e é isso. Muito obrigado aí novamente pela oportunidade. Também não deixem de visitar o stand do Serratec. Vai ter um stand grande do Serratec lá no Tech Summit, que é o nosso parque tecnológico. Então, não deixem de visitar lá o stand do Serratec. E a gente vai ter várias palestras, não só as nossas aqui da Info4, mas de todas as empresas que fazem parte do Serratec vão estar palestrando e tem uma série de convidados importantes que vão estar palestrando ao longo desses dias. Vai ser um conteúdo muito rico, né, que vai ser apresentado, seguindo aí a linha do evento do ano passado e do ano retrasado. A gente vai ter palestrantes aí de peso trazendo um conteúdo muito bom aí para a comunidade. Maravilha, Alexandre. Combinado. Obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. TVC, a TV do Correio da Manhã.